Hoje aprendemos a reconhecer a voz de Deus em meio ao silêncio. Samuel escuta e responde. Jesus ora e então sai para proclamar. Entre o chamado repetido e a missão que não pode esperar, descobrimos que escutar a Deus sempre nos envia para servir. Evangelho de hoje, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 a 10 e versículos 19 a 20. Naquele tempo, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. A palavra do Senhor era rara naqueles dias, e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli estava deitado no seu quarto. Seus olhos haviam começado a enfraquecer, e ele já não conseguia enxergar bem. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado, e Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Ele respondeu: "Aqui estou." Correu para junto de Eli e disse: "Aqui estou, por que me chamaste?" Eli respondeu: "Não te chamei, volta a deitar-te." E Samuel foi deitar-se. O Senhor chamou Samuel de novo. Samuel levantou-se, foi até Eli e disse: "Aqui estou, por que me chamaste?" Eli respondeu: "Não te chamei, meu filho, volta a deitar-te." Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi até Eli e disse: "Aqui estou, por que me chamaste?" Então Eli compreendeu que era o Senhor quem chamava o jovem e disse a Samuel: "Vai deitar-te. Se ele te chamar de novo, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo escuta." Samuel cresceu, e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel era verdadeiramente profeta do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Aqui estou, Senhor, para fazer a vossa vontade. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Feliz o homem que pôs sua confiança no Senhor e não segue os ídolos enganadores. Aqui estou, Senhor, para fazer a vossa vontade. Sacrifício e oferenda não quisestes, mas abristes os meus ouvidos. Não pedistes holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: aqui estou. Aqui estou, Senhor, para fazer a vossa vontade. Como está escrito no livro, vim para fazer a vossa vontade. Meu Deus, assim o quero. Vossa lei está no fundo do meu coração. Aqui estou, Senhor, para fazer a vossa vontade. Proclamei a vossa justiça na grande assembleia. Não fechei os meus lábios, Senhor, vós o sabeis. Aqui estou, Senhor, para fazer a vossa vontade. Leitura do Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo, ao sair da sinagoga, Jesus foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram a Jesus a respeito dela. Ele aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao entardecer, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio.
Toda a cidade se reuniu diante da porta. Ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. E não permitia que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs a rezar. Simão e seus companheiros foram à sua procura, e quando o encontraram, disseram-lhe: "Todos te procuram." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias vizinhas, para que eu pregue também ali. Foi para isso que eu vim." E percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor Jesus. Hoje, o Evangelho e a primeira leitura nos convidam a contemplar o chamado de Deus. Um chamado que nem sempre é ouvido com clareza de imediato, mas que, quando respondido com humildade e abertura, transforma completamente as nossas vidas. Na primeira leitura, vemos o jovem Samuel, um menino que serve no templo, que vive próximo do sagrado, que está ao lado do sacerdote Eli. E, no entanto, ele ainda não conhece o Senhor, ele ainda não ouviu a sua voz. Isto é muito importante. Pode-se estar próximo do sagrado, mas sem ter uma relação viva com Deus. Samuel ouve o seu nome repetidas vezes, mas não entende de onde vem essa voz. E aqui surge uma figura fundamental, Eli, que, apesar da sua fraqueza espiritual, tem sabedoria suficiente para dizer a Samuel: "Se ele te chamar outra vez, responde: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Às vezes precisamos de alguém que nos ajude a interpretar o que sentimos por dentro. Às vezes Deus nos chama, mas não entendemos que é Ele, e precisamos de alguém que nos ensine a reconhecer a sua voz. Pode ser um sacerdote, um amigo na fé, alguém que nos guia. O caminho espiritual não é percorrido sozinho. E quando Samuel finalmente responde ao Senhor, quando diz: "Fala, pois o teu servo ouve", uma nova etapa começa. Deus o acompanha e nenhuma de suas palavras se perde. Samuel começa a viver como profeta porque primeiro aprendeu a ouvir. Este detalhe não pode ser ignorado. Em tempos em que todos querem falar, dar sua opinião, discutir, Deus continua buscando almas que saibam ouvir, corações silenciosos, atentos e disponíveis, porque somente aqueles que sabem ouvir a Deus podem falar em seu nome. O Salmo de hoje coloca essa mesma disposição em nossos lábios. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Essa é a atitude que muda tudo. Não a busca por destaque, não o desejo de ser ouvido, mas a disposição de fazer o que Deus quer, mesmo que não entendamos completamente no início. E no Evangelho vemos Jesus, depois de curar a sogra de Pedro e tantos outros enfermos, levantando-se de madrugada e recolhendo-se para orar. Esse gesto revela muito sobre o seu coração. Jesus, mesmo sendo Deus, busca momentos de intimidade com o Pai. Ele não age impulsivamente, não se deixa influenciar pelo barulho ou pela fama. Ele age em oração. E quando o procuram, quando todos querem retê-lo, Jesus responde: "Vamos para outro lugar, para que eu pregue também lá. Foi para isso que eu vim." Ele não se deixa confinar, não busca agradar a todos, ele tem clareza sobre sua missão. E é isso que lhe dá a liberdade. Ele não está ali para agradar multidões, mas para salvar almas. E é por isso que prega, cura, liberta, mas acima de tudo, caminha para onde o Pai o envia. Hoje podemos nos perguntar: estamos dispostos a dizer: "Eis-me aqui, Senhor, fala, teu servo ouve"? Ou continuamos a encher nossas mentes com tantas vozes que temos dificuldade em ouvir a sua?
Buscamos momentos de silêncio e oração, como Jesus, para discernir o caminho que Deus quer para nós? Ou nos deixamos influenciar pela pressão dos outros, pela necessidade de agradar, de sermos vistos, de apaziguar? Jesus nos dá o exemplo. Ele ora em silêncio, ele serve com amor e continua seu caminho, sem parar, porque ele sabe por que veio. Peçamos a ele hoje a graça de um coração disposto, como o de Samuel, uma fé obediente como a de Pedro e seus amigos, e uma vida centrada na missão como a de Jesus. Que não busquemos popularidade, mas fidelidade. Que não aspiremos ao conforto, mas a cumprir a vontade do Pai. E quando ouvirmos a sua voz, seja à noite, em segredo, ou em meio ao ruído do mundo, que saibamos dizer de coração aberto: Eis-me aqui, Senhor. Fala, teu servo está ouvindo.